Caro Dr. Paulo Portas, cumprimento também os nossos candidatos a deputados, quer o nosso cabeça de lista, Luís Montenegro, quer o primeiro nome indicado pelo CDS-PP aqui em Aveiro, o Dr. João Almeida, que, além do mais, tem conseguido conciliar tão bem, ou melhor do que nós, as suas responsabilidades no Governo com a campanha eleitoral. Cumprimento também, sobretudo, o Sr. Presidente da Câmara de Oliveira das Meias, que conheço há muitos anos, com quem trabalhei de perto durante muitos também, e que tem feito aqui um lugar notável. Cumprimento todas e todos os empresários que aqui estão e que têm constituído, juntamente com a força de trabalho do nosso país, o motor de esperança e de recuperação da nossa economia. Já noutras ocasiões realcei a importância da concertação social para a recuperação económica que agora estamos a sentir. Mas é importante voltar a sublinhar que foi no pico da crise, logo no começo de 2012, que foi possível a todos os parceiros, na concertação social, com uma exceção, embora seja uma exceção que, de repetida, já se pode considerar normal, porque nunca entra em nenhum esforço de concertação, que é, infelizmente, a CGTP, mas, tirando esse caso, todos os parceiros sociais convergiram na necessidade de fazer um compromisso de modo a poder conservar o emprego, conservar a capacidade instalada que era viável e garantir com isso uma âncora importante para a recuperação económica. Não é o Estado que recupera o país. São as instituições económicas e sociais que o fazem, embora, evidentemente, para isso precisem de um bom compromisso e de uma boa cumplicidade com toda a instituição política. Tenho dito já noutras ocasiões, vou recordá-lo aqui também hoje, a política comanda quase tudo, exceto quando de tão má se deixa dominar pelas circunstâncias. Se durante tanto tempo estivemos no nosso debate público dominados pelos problemas financeiros e económicos, foi justamente porque no passado a política falhou. E desta vez, nós tínhamos a grande responsabilidade do lado do Governo, e eu e o Dr. Paulo Portas, mais do que todos, de garantir que essa intervenção decisiva do plano político não falharia para que o país pudesse realmente vencer as circunstâncias adversas e pudesse olhar para a frente e construir uma recuperação ainda mais vigorosa que nos permita não só recuperar o que perdemos muito, mas, sobretudo, acrescentar com estabilidade, com segurança, uma capacidade para crescer ainda maior e, sobretudo, usar depois essa capacidade de criação de riqueza através do investimento e do emprego ao serviço de uma ideia que, julgo eu, todos partilhamos, de poder ter uma sociedade não apenas mais próspera, mas mais justa, em que a riqueza que é gerada esteja cada vez mais ao serviço das pessoas, cada vez mais próxima de um número mais alargado de cidadãos. Os empresários que aqui estão hoje sabem que as suas empresas só têm sucesso, verdadeiro sucesso, quando todos têm sucesso na empresa. Se os acionistas, a gestão, os trabalhadores não partilharem dos resultados do sucesso, o sucesso esvai-se. Os empresários sabem que cada ano conta, mas não conta como se não houvesse nenhum outro ano a seguir àquele.
Os empresários que só se fixam no ano que corre e não pensam no que há de vir, não são verdadeiros empresários. Os verdadeiros empresários são aqueles que gerem a pensar no futuro, a não desperdiçar as oportunidades do dia-a-dia, do presente, mas a planear sempre o futuro. E nesse futuro só é possível criar sucesso para todos se todos se sentirem parte desse sucesso. Por isso é que as grandes empresas, os bons empresários, são aqueles que conseguem realmente remunerar bem os seus trabalhadores, motivá-los, encontrar um espaço de inovação nos seus processos internos, discriminando-os positivamente, estimulando-os, incentivando-os a trazer uma mudança todos os dias que permita ser mais eficiente, ter melhores ideias na abordagem dos mercados, criar confiança com os seus clientes, garantir que no futuro a marca e o produto ou o serviço que está por trás dessa marca seja de confiança, porque ali, havendo essa confiança, pode haver mais dinheiro num dia e menos dinheiro no outro, mas haverá sempre a garantia de que os nossos produtos e os nossos serviços terão sempre uma procura adequada. Quero dizer-vos que isso é essencial quando olhamos para o país como um todo na mesma. A confiança que os portugueses precisam de ter nas suas instituições económicas, sociais, políticas, é crítica para que nós possamos ter um futuro também com mais sucesso e que esse sucesso seja partilhado por cada vez mais portugueses. No passado não foi sempre assim. Reafirmo aqui, nós conseguimos com as políticas sociais, com as prestações sociais, corrigir injustiças ainda maiores na forma como o rendimento se apresenta entre todos os portugueses. Na verdade, essas desigualdades são muito cavadas em Portugal. E o facto de nós depois conseguirmos, através da Segurança Social e do Orçamento de Estado, corrigir essas desigualdades com algumas transferências sociais, ajuda a equilibrar um pouco mais as coisas em termos de rendimento. Mas nós sabemos que, mesmo assim, o desequilíbrio é muito grande. E que, ao longo dos anos, as políticas sociais não têm sido progressivamente mais eficientes. Quer dizer, não saímos do mesmo sítio. Ora, é urgente, se queremos mobilizar toda a sociedade para um futuro mais promissor, que se inverta esta situação. É assim como numa empresa que não sai do sítio em que está. Se não motiva mais ninguém, se os trabalhadores não se sentem uma parte mais recompensada de todo o processo nunca melhorará. Porque essa empresa teria de dispensar todos os seus trabalhadores e todos os seus gestores para poder transformar-se. Mas nesse caso já não era a mesma empresa. Se queremos criar um futuro diferente para as nossas empresas, se queremos criar um futuro diferente para o nosso país, então não podemos estar a falar de outro país, com outros cidadãos, com outras instituições. Temos justamente com os nossos cidadãos, com os portugueses, com as nossas instituições políticas, económicas e sociais, de mudar esta forma como abordamos a distribuição da riqueza e como garantimos a geração dessa riqueza. Nós, nestes anos, tivemos de fazer face a muitas emergências. Felizmente, já deixámos a fase da emergência e já nos podemos colocar num horizonte diferente. E isso é muito importante para a generalidade das políticas públicas, em particular também para as políticas sociais. Uma coisa é andar a apagar fogos, como o Dr. Paulo Portas tem dito algumas vezes. Uma coisa, portanto, é acudir à urgência e emergência dos problemas. Outra coisa
é planear o futuro partindo do princípio de que as pessoas cada vez mais participarão dos resultados que estão a melhorar das políticas prosseguidas no plano económico e social e que, portanto, podemos passar de uma gestão da emergência para a gestão do desenvolvimento. Não há dúvida, a política é muito importante, deixá-la aí novamente para o fim, mas tudo o que pudermos fazer na base da confiança que traz o investimento, garantir realmente que aproveitamos bem todos os recursos que temos à nossa disposição para os colocar ao serviço de uma economia ainda com maior dinamismo, ganha uma importância crescente. Ora, justamente, como aqui foi recordado há pouco, nós garantimos para os próximos 7 anos um volume de financiamento europeu, de fundos europeus, que pela primeira vez, desde que estamos na União Europeia, desde que estamos na Comunidade Económica Europeia, porque foi por aí que começámos, e que tivemos acesso a fundos estruturais e a fundo de coesão para melhorar a competitividade do nosso país, a grande maioria desses fundos estará justamente dirigida, direcionada para a competitividade da economia, quer dizer, para as pequenas e médias empresas no essencial. Mesmo os fundos destinados à ciência e à inovação, que vêm por essa via, que vêm, portanto, através do Portugal 2020, até esses fundos terão de ser, pelo menos em 50%, absorvidos pelas nossas empresas. O nosso objetivo é os centros de investigação, desenvolvimento e inovação que recebem esses fundos têm de os colocar, na maioria, ao serviço das empresas. Aquelas que querem fazer uma investigação a pensar num futuro mais distante têm outras fontes de financiamento. Podem se candidatar ao programa Horizonte 2020, que é um programa diferente, ao qual todos os centros de investigação, estejam eles nas universidades ou noutras instituições, se podem candidatar. E aí estamos a falar de fundos só para a ciência. Mas quando estamos a falar de fundos para a ciência que têm de estar ao serviço da economia, como é o caso, então esse dinheiro tem de ser aplicado a melhorar os processos produtivos, a levar mais inovação para as nossas empresas, isto é, tem de ser colocado ao serviço das empresas e da competitividade da economia. E é o que está a acontecer. Quero, na sequência do que disse o Dr. Paulo Portas, que deu uma perspectiva do que se está a passar com a execução desses fundos, transmitir-vos o quadro mais geral. Porque agora interessa saber, na totalidade dos fundos, o que é que está a acontecer. Mas não sei antes recordar, em primeiro lugar, que fomos dos primeiros países a fechar o acordo de parceria com a Comissão Europeia, em toda a Europa. Fomos dos primeiros países, e quando digo dos primeiros países, digo destacadamente dos primeiros países, a ver aprovados os seus programas operacionais. E somos, seguramente, dos primeiros países, de um núcleo ainda mais restrito de países, que estão a passar dos programas para a ação e que, portanto, estão desde já a executar esses fundos. Escuso de vos dizer que, comparado com o que se passou há 7 anos atrás, a diferença é completa. Mas deixem-me dar-vos esse retrato preciso. Nós abrimos já cerca de 450 concursos no âmbito do Portugal 2020. E o valor de fundos europeus que estão em concurso somam já mais de 7 mil milhões de euros. As candidaturas que foram apresentadas, insisto, no total dos fundos, foram mais de 24 mil. E aquelas que já estão aprovadas são quase 3 mil. Com rigor, 2.969. Era a informação que detínhamos até ao final do mês de agosto.
este investimento que está associado aos projetos de candidatura já aprovados significam quase 2 mil milhões de euros. Quase 2 mil milhões de euros. 1.998 milhões de euros de candidaturas que já estão aprovadas. Confirmou-me há pouco o Sr. Secretário de Estado, o Dr. Castro Almeida, que recebemos justamente até esta semana os pedidos de reembolso que as empresas apresentaram e que nós temos qualquer coisa como liquidações que começarão a ser feitas até ao final deste mês. Quer dizer, uma vez que os pedidos de reembolso já chegaram entre a semana passada e o princípio desta semana, que está a findar, o mais tardar, até à próxima semana, os pagamentos deverão ser feitos como é normal. E são, reparem bem, dos quase 2 mil milhões de euros de impacto de projeto de financiamento, de investimento total, isto representa, em termos de fundos europeus, cerca de 1.200 milhões de euros que passarão de Bruxelas para as empresas portuguesas. Isto até ao final deste mês. É muito importante, em todo caso, não ficar a dormir na forma e satisfeito com tudo o que se fez já. E sei que, ao nível do Governo, Dr. Castro Almeida, Pedro Gonçalves, também o José Diogo Albuquerque, estarão a preparar uma forma de tornarmos ainda mais célere nos mecanismos de aprovação a execução dos projetos e creio que eles, oportunamente, terão a ocasião de tomar as decisões que são relevantes para que estes processos possam ainda ser mais rápidos e tenho a certeza ninguém levantará problemas com isso, porque até o principal partido da oposição, que se atrasou tanto na execução do CREN há 7 anos atrás, agora acha que nós temos de andar mais depressa e executar mais rapidamente. Portanto, tenho a certeza que as decisões que se venham a tomar proximamente para acelerar ainda mais essa execução não será criticada por nenhum partido da oposição. Segunda nota mais rápida que aqui vos gostaria de deixar. Nós, nestes anos, corrigimos aspectos muito relevantes da situação que herdámos no país. Não é possível explicar o que aconteceu nestes 4 anos sem definir o ponto de partida. O ponto de partida era um país que se dirigia a um abismo financeiro. E isso afetava não apenas o Estado e as finanças públicas, mas, como todos sabem também, aqui nesta sala, afetava as empresas. Porque afetou o sistema financeiro deixou de se conseguir financiar. Se os bancos não têm dinheiro, as empresas e as famílias também não podem ter. É assim. O país, todo ele, pagou uma fatura muito grande por este processo. Esse processo, no essencial, foi corrigido. Às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em perceber porque é que as coisas demoram um certo tempo a ser corrigidas. Ainda hoje de manhã me encontrei com um jovem que me vinha colocar justamente este problema da dívida. Porque é que a nossa dívida durante um certo tempo continua a aumentar? E eu lembrei-me de uma imagem que tinha acabado de acontecer um pouco antes, quando entrámos no Moliceiro, e foi preciso, depois já de ele ter arrancado, voltar atrás para apanhar alguém que se tinha atrasado e que ainda queria apanhar a viagem connosco. E, evidentemente, quando o barco ia acelerar, até ter conseguido parar e voltar atrás, demorou um certo tempo. Não é possível recuar no mesmo instante, voltar no mesmo instante ao ponto de partida. Há uma inércia que tem de ser vencida. Essa inércia, no que respeita à dívida pública, chama-se déficit. Como sabem, enquanto há déficit, há dívida. É mesmo assim. Aqui há algum tempo também li uma imagem muito interessante que aqui gostaria de usar, esperando que o autor não leve a mal, que é o Dr. Pedro Romano. Tem um blog que é público e, portanto, tendo lido, achei muito curiosa aquela imagem a propósito de um comandante que vai num petroleiro e o dirige contra um iceberg. Ou um outro obstáculo, que em qualquer caso provoca um rombo enorme no casco.
E, evidentemente, é grande a perda de crudo que se dá. E a companhia decide automaticamente substituir aquele comandante incompetente que conduziu aquele navio em direção a um obstáculo que podia ter evitado e, com isso, evitar também a perda, o derrame, a contaminação que ocorreu naquele mar. Simplesmente, quando nomeia um outro competente que vai tratar de resolver o assunto, a perda de crudo e a contaminação não para imediatamente. E às vezes até se dá o caso de, nas primeiras horas, ela poder ser ainda mais intensa do que no primeiro momento do embate. Não faz sentido estar a responsabilizar o comandante competente que está a resolver a situação pelo derrame que foi ocasionado pelo choque anterior. A situação só não é absolutamente idêntica, porque, na verdade, nos 6 anos que antecederam a nossa governação, a dívida pública em Portugal aumentou, números redondos, 100 mil milhões de euros. Em 6 anos aumentou 100 mil milhões de euros. E aumentou por via de decisões orçamentais. Não de outra natureza, de decisões orçamentais erradas. Nos últimos 4 anos, até junho deste ano, ela aumentou 30 mil milhões de euros. O que dá pelo menos a ideia de que nós já começámos a resolver o problema e a andar para trás. Já estamos a andar para trás. Temos já nesta altura menos dívida a crescer. Mas ela, na verdade, revelou este esforço. Uma operação ainda mais complexa. Porque o Estado, na verdade, deve evitar aumentar a dívida todos os anos com mais déficits, mas deve, na execução orçamental, gerar poupanças para pagar a dívida que vem de trás. E só assim, evidentemente, é que nós conseguimos pagar a dívida e libertar-nos desse peso para crescer no futuro. Ora, isso tem acontecido. Nós, durante estes 4 anos, pagámos cerca de 33 mil milhões de euros de juros da dívida do passado. Vejam bem que, face à dívida criada, não parece ser uma coisa que careça de muito mais explicação. Mas soubemos, recentemente, pelo INE, que o nosso rácio de dívida tem vindo a diminuir. E o INE assim o comunicou a Bruxelas. Até ao final deste ano, nós passaremos de um nível de dívida ligeiramente superior a 130% do PIB em dezembro do ano passado para cerca de 125% até ao final deste ano. O que significa, portanto, que estamos a resolver o problema. Terceira e última nota que quero deixar. Nós sabemos, como eu disse no início, que foi a má política que nos trouxe a um choque muito duro com a realidade de 2011. Eu acho que foi a política que nós seguimos também no país que nos permitiu inverter essa situação, dar a volta ao problema. Não o fizemos só com o Governo, tivemos de o fazer com todo o país, com os trabalhadores, com os empresários, já aqui o sublinhei, mas não há dúvida nenhuma de que é a escolha política que vamos fazer para o futuro que determinará se confirmamos este caminho de recuperação agora com mais possibilidades, com outro vigor, ou se deixamos as coisas numa situação em que não sabemos se confirmará ou não esta tendência que temos vindo a seguir, ou se não virá um conjunto de novos obstáculos a que os próximos governos, e em particular o que sair destas eleições, possa responder pelo comando político necessário para garantir o resultado a que queremos chegar. Ora, é nesse sentido que a escolha dos portugueses é decisiva para o futuro. Nós não estamos à procura de uma recompensa para o Governo, nem sequer estamos à espera de olhar para os portugueses e para a oposição
para tirar as teimas sobre quem tinha razão, porque eu acho que a generalidade dos portugueses já tirou essa conclusão para si próprio. Não precisa dessa prova. O que nós queremos mesmo é saber se o país continuará ou não a confirmar um caminho que nos traga estabilidade, que nos traga a confiança necessária para que cada vez mais seja importante e atrativo investir no nosso país, dar um quadro de estabilidade na área fiscal, na área económica, que reforce os fatores de confiança para o futuro. Eu estou convencido que essa resposta será dada pelos portugueses nas eleições. É a minha convicção. Mas, como a minha obrigação é transmitir a todos a visão que tenho de futuro, tenho de lhes dizer que nessa visão que tenho, apelo a todos para que não fiquem de fora desta decisão, para que decidam realmente o que querem para o futuro, para não virem dizer depois que a culpa é deste ou é do outro, que se surpreenderam com o que aconteceu e que tiveram, afinal, pela frente aquilo que não desejavam que acontecesse nas eleições. Para evitarmos tudo isso, o que é preciso é que as pessoas possam ir votar mesmo para escolher. E depois que escolham a pensar no seu próprio futuro, mas no futuro também de todo o país. E se for assim, como nós, quer eu, quer o Dr. Paulo Portas, quer muitos outros que nestes anos se colocaram ao serviço do país para o unir, para que as dificuldades fossem superadas, todos nós só conseguimos ter sucesso até hoje no fundamental porque contamos com os portugueses e confiamos neles. Não tenho nenhuma razão para não olhar para as próximas eleições com grande confiança também. Muito obrigado.